Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o programa Batizados e Enviados. A missão não para. A missão de Deus, esta missão que nos foi colocada através do Santo Evangelho, ela não para e nada e nem ninguém pode interrompê-la. E o nosso programa é fruto então desta espiritualidade que nos move sempre nesta abertura à vontade de Deus em nossa vida e na vida da humanidade. Você pode acompanhar o nosso programa pelo site da Diocese de Colatina, acessando o banner da Rádio Web, ou também pelo aplicativo da Diocese de Colatina. No aplicativo você tem muitas informações sobre todo o andamento da Diocese, sobre as suas atividades, informações, notícia, conteúdo de qualidade. Acesse também o aplicativo da Diocese de Colatina. Registramos hoje a participação de várias paróquias, estamos recebendo comentários e pessoas de diversas paróquias nos enviando as suas dicas, sugestões para o aprimoramento do nosso programa. Então nós registramos aqui e mandamos um abraço para todos aqueles que nos acompanham lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a paróquia de Rio Baranal. Mandamos um abraço também à paróquia do Imaculado Coração de Maria, paróquia de São Silvano. Hoje vamos falar um pouquinho também sobre vocês. A paróquia São Domingos, em São Domingos do Norte, é você que nos ouve aí, o nosso abraço. A paróquia São José, em João Neiva, os nossos queridos fiéis, queridos amigos lá da paróquia São José, ligados também no programa Batizados e Enviados, a missão não para. E aos nossos amigos e missionários lá da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Um abraço a todos vocês e ao Padre Malvino, o pároco desta paróquia. Um abraço ao nosso irmão no ministério. Pouco a pouco a gente vai então registrando as participações, dizendo um pouquinho dos comentários que vocês vão colocando nas redes sociais, através aí dos recursos que nós temos pela página da Rádio Web no Facebook. Hoje estará conosco para nos explicar e trazer um pouco da espiritualidade missionária Natiele. Natiele é da paróquia de São Pedro, Baixo Guandu, e ela foi preparada pela Fátima. A Fátima é uma das coordenadoras da infância e adolescência missionária na paróquia São Pedro. Então hoje a Natiele vai falar para nós sobre espiritualidade missionária, seguindo assim então no nosso cronograma de estudos sobre a implantação da infância e adolescência missionária em nossa diocese, em nossas paróquias. O nosso programa ele pode ser acompanhado por você semanalmente pelo nosso podcast, o podcast que é disponibilizado logo após o programa na página do Facebook da Rádio Web Diocese de Colatina. Você pode ouvir novamente o programa a hora que desejar, além de compartilhar com seus contatos o conteúdo do programa. Acesse, compartilhe, mande sua opinião. Nós queremos sempre assim ouvir a sua participação. Hoje no programa nós vamos fazer um momento especial recordando aí 6 anos do grupo da infância e adolescência missionária da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá da paróquia do Imaculado Coração de Maria, São Silvano. 6 anos que o grupo da IAM existe já nessa comunidade. Isso mostra pra gente que nós não estamos iniciando um trabalho, talvez estamos reavivando um trabalho que já existe na nossa Diocese de Colatina. Então, 6 anos deste grupo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da história desse grupo da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Eles nos enviaram um relato e nós vamos então trazer algumas informações sobre esta bonita caminhada, 6 anos de caminhada do grupo da infância e adolescência missionária. Com certeza nós podemos aprender muito com este grupo,
grupo, e esse grupo pode ajudar muito a nossa diocese a alavancar a proposta da infância e adolescência missionária em nossas paróquias e em nossas comunidades. Amanhã nós celebraremos o dia do grande apóstolo São Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro. Mas queremos aqui registrar a figura de Paulo. Neste mês nós comentamos um pouco sobre a vida, a conversão de São Paulo, os desafios missionários que ele enfrentou, e hoje nós encerramos então o mês paulino falando um pouquinho sobre a figura deste grande missionário, o missionário do mundo, que foi São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, com todas as limitações de sua época, ele realizou 3 grandes viagens missionárias. Depois ele foi preso em Jerusalém e após 2 anos de prisão em Cesareia, foi levado para Roma, quando foi então martirizado. São Paulo, a gente diz que ele tem 13 cartas, documentos escritos na Bíblia, que ele teria escrito 13 cartas, mas de fato assim que Paulo mesmo contribuiu com a elaboração, autenticamente paulinos, nós dizemos assim que são 7 cartas, 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Filipenses e Filemão. Essas são as cartas assim autenticamente paulinas, como nós dizemos. Então Paulo, ele além de visitar as comunidades, depois ele continuava alimentando a fé daquela comunidade através desse método evangelizador que era o envio de cartas. Essas cartas missionárias que chegavam às diversas comunidades. Paulo evangelizava por cartas. E hoje nós, em nossas paróquias, o nosso bispo, vez por outra, nós enviamos também as chamadas cartas pastorais para manter a chama da fé acesa no nosso povo, evangelizá-los, apesar da nossa ausência nesse momento de isolamento social. Então veja, nesse momento a igreja está se valendo de uma prática missionária que já era exercida por São Paulo Apóstolo lá no início da era cristã. São Paulo Apóstolo, ele era uma personalidade importante do seu tempo. E a gente fala que Paulo, ele pode ser considerado como o pai do cristianismo, aquele que conseguiu romper os limites do judaísmo, consolidar de fato o cristianismo como religião e avançar com a fé cristã para os povos além do povo judeu. Que São Paulo Apóstolo e o ardor missionário que ele tinha no seu coração possa inspirar as nossas atividades. Hoje nós vamos falar de espiritualidade. Espiritualidade é ter o Espírito de Deus. São Paulo, ele tinha o Espírito de Deus e por isso ele evangelizou sem medo. Ele pôde ir aos lugares que de fato o Espírito o inspirou. Que nós também, cheios do Espírito de Deus, possamos ir, levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo aonde ela precisa chegar. Que a palavra de Deus não deixe de ser evangelizada através de nossa voz e de nossa vida. Boa tarde, meu nome é Natiele e eu sou da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é espiritualidade missionária. Mas, para começar a falar sobre esse assunto, precisamos entender primeiramente o que é espiritualidade. Para o dicionário Aurélio, a espiritualidade é aquilo que é relativo ou pertencente ao espírito. Já para o escritor Augusto Sandra, a espiritualidade é uma ciência que ensina a progredir na virtude e particularmente no amor divino. Sendo assim, a espiritualidade é vivenciada por pessoas e exige sempre uma experiência com o absoluto de Deus. Essa é uma palavra ainda muito recente, serviu no início do século passado, mas tem seu radical derivado de uma palavra bem antiga, que vem do latim spiritus, que deriva da palavra grega pneuma, que é a tradução do termo hebraico nefesh ruah, que significa sopro, ar, vento, inspiração e expiração. Tendo a palavra espiritualidade o sentido fundamental de algo que nos faz viver. Falar sobre o que nos faz viver é falar sobre o sentido e o estilo de vida que assumimos viver,
sendo este pautado no Evangelho e na vida de Jesus. Espiritualidade é um caminho de mão dupla entre Deus e o ser humano, um caminho de liberdade, amor e vida. Para entendê-la melhor, podemos usar o simples exemplo do eixo de uma roda. O eixo sustenta a roda, assim como a espiritualidade nos sustenta, nos mantendo vivos e animados em nossa jornada como missionários. Com tudo o que falamos anteriormente, conseguimos observar que a espiritualidade é parte constituinte do ser humano, pois somos seres espirituais, e isso significa ser humano, viver o humano e a humanidade, livrando-se de tudo aquilo que o prende e oprime. Quando realizamos uma profunda reflexão espiritual, conseguimos nos livrar de nossas amarras, pois nesses momentos de reflexão provocamos ações inimagináveis, como renúncias e até mesmo escolhas sobre nosso estilo de vida. Em tempos tão difíceis, onde o que o mundo tem a nos oferecer sempre parece ser mais atraente que a fé, que a solidariedade, que a fraternidade, que a justiça e até mesmo o amor, precisamos estar sempre realizando momentos de profundas orações e encontro com Deus. Pois um missionário não consegue cumprir sua missão sem esses momentos, porque são neles que nós estabelecemos um diálogo com Deus. Diálogo este que muda nossos corações e nos torna fiéis aos impulsos do Espírito Santo, que nos mostra o que o caminho do certo e errado, do bem e do mal. A vida de um verdadeiro missionário só tem sentido quando vivida profundamente em encontro com Deus. Isto é uma coisa bem simples de se entender. Assim como precisamos nos alimentar para viver, para conseguirmos responder nossa missão, precisamos do alimento que vem da oração. Vivendo intensamente os momentos de espiritualidade, conseguimos construir um novo estilo de vida e modo de agir no compromisso missionário, ajudando aqueles que mais precisam. Este era o intuito principal de Dom Carlos quando fundou a infância e adolescência missionária. Mas ele queria mais que isso. Ele queria que as crianças crescessem como pessoas em todos os aspectos de sua vida, na fé, na saúde, educação, bem-estar, moradia e na família. Queria também que essas crianças se tornassem verdadeiros profetas, escritores de uma nova história construída a partir da força que vem dos momentos de espiritualidade. Bem, somos missionários e já sabemos que devemos manter sempre nossa espiritualidade viva. Mas vocês sabiam que existem muitos tipos de espiritualidade? Alguns muito antigos e outros bem recentes. Com base nisso, o Papa Francisco faz uma denúncia, afirmando que entre os cristãos, o mundanismo espiritual se esconde através de aparências de religiosidade e amor à igreja. Ou seja, algumas pessoas não estão buscando a glória de Deus, mas sim a própria glória. Então, vamos ver alguns tipos de espiritualidade? Espiritualidade fugo mundi. Esta espiritualidade tem a ideia de se afastar do mundo profano e prefere uma religiosidade longe das atuais situações do mundo. Este tipo reduz a espiritualidade ao sacral e é sinônimo de oração. Espiritualidade individualista. Como o nome já diz, este tipo busca uma meta-realização individual e privatizante. O importante é o eu, ou eu e Deus. Os outros somente importam quando conveniente. Espiritualidade de mercado. A espiritualidade de mercado trouxe uma nova visão, sendo esta baseada no dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto. Os desejos são ilimitados e os ricos passam a ser exemplo a ser seguido, enquanto os pobres concorrentes a serem eliminados. Por fim, espiritualidade pós-moderna. Tem como meta o prazer momentâneo, individual e superficial, sem abraçar compromissos duradouros. O tempo corre veloz e o importante é aproveitar a vida. Valoriza o surto religioso e vê nele uma oportunidade de fazer negócios. Retomando a nossa reflexão, agora vamos falar sobre a espiritualidade missionária. Abraão, em sua história, nos mostra que o caminho de fé é a peregrinação. É migrar numa dinâmica de busca sem fim. Todos que respondem a este chamado devem viver em plena comunhão com o Espírito e deixar que ele os molde interiormente, para que assim se torne cada vez mais semelhante a Cristo. A união com o Espírito permite ao indivíduo acolher os dons da fortaleza e discernimento,
que são os traços principais da espiritualidade missionária. Então, para que a nossa missão seja fortalecida, precisamos estar todos os dias em uma comunhão íntima com Cristo. Não conseguimos compreender nossa missão se não estivermos nessa comunhão, pois Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também deve ser o missionário. A espiritualidade, ela deve ser tomada como um estilo de vida. Vivendo essa espiritualidade, temos os mesmos sentimentos que Jesus também sentia. Por isso, a espiritualidade da IAM vive na escola, nas ruas, no profetismo, no anúncio, na denúncia, no amor a Jesus, que se faz vivo, nos clamam por mais vida, justiça e paz. A causa de Jesus é a nossa causa. Nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Santo Agostinho diz em seu livro que Deus me é mais íntimo do que a minha própria intimidade. Assim também devemos ser. O chamado é viver as bem-aventuranças, viver no caminho da missão com pobreza, humildade, desejo de justiça, paz, aceitação do sofrimento e da perseguição. Todas essas são características que o Cristo também tinha. Quando vivemos como Jesus viveu, nós conseguimos construir uma amizade muito forte com Ele. Conseguimos assim realizar nossa missão e colaborar para a salvação do mundo. Esse é o essencial na espiritualidade missionária. Viver o mesmo amor e a mesma paixão que Jesus teve com todos. Mas também nós precisamos colocar em nossas vidas a caridade, a ternura e o amor. Só quem foi amado é capaz de amar. A missão é isso, amar o próximo, escutar e se tornar próximo dos angustiados e tristes, ser amigo das crianças e adolescentes que sofrem. A missão é ser solidário com todos, pois foi deste mesmo modo que Deus se deu a conhecer em Jesus Cristo. Quem assume essa espiritualidade missionária deve assumir também alguns aspectos. Agora vamos ver um pouquinho quais são eles. O encontro e o seguimento de Jesus Cristo. Este é o ponto de partida para a missão. Na verdade, é Jesus quem encontra e atrai o missionário. Mas este missionário deve estar disposto a este convite. No encontro com o Mestre, recebemos tudo e somos convidados também a ofertar tudo. João, em seu Evangelho, nos diz que estar junto de Jesus é não ter mais fome e nem sede. A amizade de Cristo é o que nos faz observar as realidades humanas sofridas e injustiçadas. A escuta orante da Palavra de Deus. O encontro com Jesus Cristo acontece na Sagrada Escritura. No Evangelho de Lucas, podemos encontrar o percurso deste evento que se dá em 4 partes. A primeira tem uma conversa entre os dois, homem e Deus, sobre a realidade dos acontecimentos. Segunda, a pequena comunidade tem a companhia de um peregrino que é Jesus, que, como as Escrituras, oferece uma nova leitura sobre as histórias, que aquece o coração, enche de novas motivações e significados. Terceira, nesta etapa, não apenas os ouvidos se abrem, mas também os olhos, na contemplação do mistério diante da partida do pão. Quarto, no momento final, é a hora de passar para a missão e a ação. A Eucaristia como fonte e ápice da vida cristã. A obra da infância e adolescência missionária tem na Eucaristia um dos seus princípios de ação. Todos sabemos que para crescermos bem e com saúde, precisamos de uma boa alimentação e também de nutrirmos a nossa vida espiritual. Para o cristão e principalmente para o missionário, o melhor alimento é o corpo e o sangue de Cristo, recebido na forma de pão e vinho na Eucaristia. Jesus mesmo disse: "Quem come deste pão viverá eternamente." O mandato missionário. O mandato missionário que os apóstolos receberam de Jesus Cristo indica a continuidade da obra do Pai na pessoa do Filho pela força do Espírito. Foi o próprio Senhor que nos mandou em missão. E no Evangelho de Mateus, vemos isso quando ele diz: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos." O Espírito Santo, protagonista da missão. Desde Pentecostes, o Espírito Santo é o protagonista da missão. Desde o início da Igreja, o Espírito é o doador de dons e carismas. É ele que conduz a missão iniciada pelo Filho segundo a vontade do Pai. A universalidade da missão.
A missão do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo tem destinação universal. Seu mandato de caridade alcança todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos os ambientes e todos os povos. Os missionários são convidados a cultivar um forte senso de universalismo, sendo este que emana de uma aguçada sensibilidade humana e eclesial. Pois só um espírito missionário capaz de romper os limites do egoísmo pessoal e coletivo será capaz de responder à graça que o Espírito está suscitando frente à evangelização. Agradecemos a Natiele. Muito obrigado, Natiele, pela sua dedicação e por este programa tão bem preparado. Agradecemos a Fátima, que preparou tão bem a Natiele. Deus abençoe e recompense vocês. Que possamos hoje guardar no nosso coração aquilo que Natiele falou para nós. A espiritualidade missionária é um estilo de vida, um modo de viver. E que esta espiritualidade possa ser alimentada em nossa vida através da oração, através da escuta da palavra de Deus. Hoje nós queremos então fazer esta homenagem ao grupo da infância e adolescência missionária, lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida, na paróquia do Imaculado Coração de Maria de São Silvano. Eles que começaram a caminhada com a infância e adolescência missionária no ano de 2014. Nos enviaram até uma data, dia 8 de fevereiro de 2014, quando eles começaram a dar os primeiros passos com o objetivo de acender nas crianças e adolescentes o ardor missionário. Olha que bonito ver aqui este relato de vocês. E foi a partir desse start, desse pontapé inicial, que o grupo, mesmo pequeno, enfrentando dificuldades, mas com entusiasmo, foi crescendo, foi se espalhando. E no mesmo ano de 2014, quando a IAN no Brasil celebrava a sua segunda jornada nacional, com o tema IAN da América a serviço da missão na África, o grupo, então, da comunidade Nossa Senhora Aparecida participou pela primeira vez da jornada da infância e adolescência missionária e da consagração. Então, a consagração das crianças da infância e adolescência missionária do grupo da comunidade Nossa Senhora Aparecida aconteceu no dia 22 de junho. A consagração aconteceu dentro da missa e o grupo, então, assumiu publicamente perante a paróquia, os paroquianos ali reunidos, a vontade, o desejo de se tornar missionário e de anunciar, tornar Jesus conhecido e amado a todas as crianças do mundo. E por causa disso, então, eles celebram o dia do grupo no dia 22 de junho, porque foi o dia da primeira consagração dessas crianças. E isso aconteceu na presença da irmã Rafaela, auxiliados e apoiados também pela pastoral catequética e todo o grupo da paróquia aí do Imaculado Coração. É importante falar da consagração que vocês mencionaram aqui. Depois de um tempo de caminhada, as crianças da infância e adolescência missionária, quando elas estão, então, assim, conhecendo a metodologia, preparadas, entendendo a espiritualidade da infância, esse jeito de viver e de ser da infância missionária, acontece, então, a consagração das crianças, quando, durante uma missa, elas fazem, então, um compromisso missionário e recebem um símbolo, que é o lenço missionário, para designar que, a partir de então, elas são crianças da infância e adolescência missionária e receberam de Deus e do Papa um mandato de ir e anunciar, tornar Jesus conhecido e amado. Normalmente, a consagração acontece após um ano de preparação das crianças e ela acontece a nível nacional. Normalmente é também no último final de semana de maio. Este ano a data foi protelada para o final do ano devido ao isolamento social, à pandemia.
mas normalmente é no final de maio que acontece a consagração das crianças e adolescentes da infância e adolescência missionária. E para homenagear, então, o grupo aí de Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, nós hoje vamos ouvir o testemunho da Rebeca. A Rebeca é uma das promotoras da infância e adolescência missionária na comunidade Nossa Senhora Aparecida, e ela vai então falar um pouco da sua experiência, né, junto à infância e adolescência missionária. E depois nós vamos ouvir a adolescente Thalita, que vai nos dizer coisas bonitas que ela aprendeu com a infância e adolescência missionária. Sou Rebeca Andrade, da comunidade do bairro Nossa Senhora Aparecida. Também faço parte do grupo da IAN, da nossa comunidade. Gosto muito. O nosso grupo, nós temos variedade das idades das crianças, né, dos nossos adolescentes. Tem muitos que já ficaram conosco desde a iniciação até chegar a data de agora. E é muito bom. Eu gosto, como catequista, eu gosto muito. E outra, nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco. Então é muito bom, é importante termos a infância. Estamos com saudade. Apesar dessa pandemia, nós estamos afastados, mas a gente sempre se comunica pelo WhatsApp. Então é muito importante. E que bom que o padre resolveu fazer essa pesquisa com a gente, né? Conversar conosco, perguntar como nós estamos, como está a nossa infância missionária. É muito bom, eu gosto. Sinto saudades. A infância é um projeto que envolve ajudar as crianças e os adolescentes necessitados. Criada por um bispo. E a infância, ela fez muita coisa na minha vida, sabe? Eu não sabia que era infância até eu começar a fazer. Eu só ouvi falar, mas a experiência de fazer, de ajudar, é muito, muito legal. A infância, ela mudou várias coisas na minha vida. Mas o que ela mudou mesmo foi a minha forma de ajudar os outros. Porque mesmo sabendo que não estão aqui perto de mim, eu posso ajudar. Mesmo aqueles que estão perto de mim, eu ajudo. Mas aqueles que estão longe de mim, eu também posso ajudar. Por isso que a IAM foi feita, para ajudar os necessitados. Rebeca e Thalita, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, a caminhada junto da infância. Vamos juntos evangelizando, caminhando nesta obra pontifícia, nesta obra do Papa, né, do Papa Francisco, dos nossos papas, para tornar cada vez mais Jesus Cristo conhecido e amado. Vamos então adiante, porque não podemos parar. Como esse programa nos diz, a missão de fato não para. A missão não para. Na fala da Rebeca, nós percebemos aí que a infância e adolescência missionária, ela pode caminhar em parceria, pode caminhar junto com a catequese. A infância e adolescência missionária não é catequese, mas a infância e adolescência missionária, ela pode sim caminhar junto com a catequese, já que a catequese e já que a infância missionária lidam com o público, a gente poderia dizer assim, das crianças e adolescentes de modo majoritário, então ambas podem dialogar, podem se ajudar na caminhada de fé, mas sem se misturar, sem confundir as coisas, né? A infância missionária não é catequese, catequese não é infância e adolescência missionária, mas a gente pode caminhar juntos. Agradecer a Thalita que falou para nós o quanto que a infância tem ajudado ela a entender e se solidarizar com os irmãos mais necessitados, os de perto e os de longe. A infância nos ajuda muito nisso. No próximo sábado, a gente então vai se encontrar com a graça de Deus
Queremos agradecer a você que nos acompanhou das diversas localidades. Entre em contato conosco, mande a sua resposta, compartilhe depois o podcast deste programa. Vamos juntos tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E vamos agora recordar aquela frase da infância e adolescência missionária. De todas as crianças do mundo, erguendo as mãos e abrindo os 5 dedos, sempre amigos. É importante a gente, pouco a pouco, ir guardando no coração esses jargões, essas temáticas da infância e adolescência missionária que as nossas crianças assimilam tão rapidamente. Então, de todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Agora, então, vamos receber a bênção de nosso bispo diocesano, o primeiro responsável pela ação evangelizadora em nossa diocese. Vamos adiante, queridos irmãos e irmãs, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.